um convidado muito especial, que é o João Castelo Branco, nosso grande amigo, correspondente dos canais ESPN, do grupo Disney lá na Inglaterra, desde que o mundo é mundo, desde a época do gol fora de casa, né? Desde as quartas de final com muitos gols e tal. Grande Tá João revelando Castelo minha Branco, idade tudo já. bom, meu amigo? Hã? Revelando a idade já, né? Pô, tô aqui há muito Não, não. tempo, realmente. É, Júlio, grande prazer, Thiago. Sempre legal falar com vocês. Assim, eu tô até de folga hoje, meio doente, mas quando chegou esse convite, Ih, era impossível recusar, porque são dois grandes amigos e também para representar um pouco o Arsenal, os Gunners, como a gente gosta de falar por é. aqui. Então estou na área, vamos nessa. Enquanto ainda estão aí no torneio também, tem essa também, né? Precisamos aproveitar a presença do João enquanto ainda o Arsenal tá lá. E não se preocupem, viu, pessoal, que não pega. Então tá tudo bem, não tem problema que o João tá gripado, melhoras, se espirrar saúde, mas não pega. Ninguém precisa sair da nossa live aqui por causa da. Obrigado, viu, João? Obrigado mesmo, brincadeiras à parte. Eu sei que em dia de folga é dureza, mas os amigos pediram e ele apareceu. Ô, João Castelo Branco, você não estava no estádio, né? No Arsenal e Bayern 2-2? Tava no pub? Eu não, eu não estava no estádio, eu estava aqui em casa, mas eu escutava aqui de casa, Olha, e isso a gente nota só. Não é todo jogo que eu consigo escutar o barulho vindo do estádio. Então, realmente, era um clima especial que a torcida do Arsenal criou nessa noite de Champions League. Desde o início do jogo eu escutava eles cantando e na hora dos gols, então, assim, foi muito legal. Deu para sentir que o clima estava muito bom mesmo eu não estando no estádio, né? Mas eu olha que acho que interessante, hein? é, e é louco como em vários aspectos a gente nota que é engraçado como que uma competição diferente tem um impacto diferente em tudo, né? Na torcida, no time, porque antes desse jogo, eu acho que eu não era maluco dizer que o Arsenal era favorito, porque apesar do peso da camisa do Bayern, tá, o Bayern vinha muito mal nessa temporada, né? E o Arsenal voando em 2024 quase não leva gol, marcou 38 gols em 2024 levou 4 na Premier League em, sei lá, 14 jogos, era impressionante. E aí esse jogo você vê uma coisa totalmente diferente, né? O peso que tem a Champions League, o impacto que tem nos jogadores e também na torcida, cara. Olha, Thiago, deixa eu te colocar na conversa. Eu quero fazer muitas perguntas para o João sobre isso, né? Sobre é, esse momento, como as coisas se misturam entre Premier League, entre Champions League, como que a torcida encara, que tipo de gente vai no estádio num jogo, em outro jogo, se isso muda ou se são as mesmas pessoas. Mas, Thiago, quero te botar na conversa aí com o nosso grande João Castelo Branco. O Thiago travou? Thiago travou? Acho que você Alô? Alô? travou com uma cara boa, pelo menos, né? Cara, Simpático. exato. Agora ele voltou. Olha lá. Voltou com uma cara meio assustada. Olha Olha aí. lá. Ei, Thiago, quero te colocar na conversa que você estava ouvindo? Ou estava só congelado? Tá, eu ouvi o começo, depois cortou. Deve ser o pessoal A gente falou mal de do você, mas é Barcelona só para sabotando aqui. aproveitando que você congelou, a gente falou mal de você e agora você pode entrar na conversa com o João Castelo. Tá certo. Falaram mal rápido, pelo menos, que foi aí um minutinho só que eu fiquei congelado, talvez menos, então não tem tanta coisa assim para falar mal. Mas, João, eu queria saber de você também, a gente já vai entrar no jogo em si, né? Mas o grande assunto quando saiu esse sorteio era o Kane, né? O Kane jogar contra o Arsenal, o Harry Kane voltando a Londres e tal. E ele fez o gol ali de pênalti, enfim, ele participou do jogo, participou bem e tal. É, como é que foi aí como é que repercutiu, né, esse jogo do Kane contra o Arsenal, essa volta dele a Londres? E se dá para considerar um gol do Kane no Arsenal, lei do ex, né? Porque tem muita foto do Kane criança com camisa do Arsenal, não é isso? Tem, e ele fez teste quando era moleque no Arsenal e tal, mas assim, a torcida do Arsenal tem aquela raiva, claro, por ele que, pô, ele é o cara que mais marcou no derby do norte de Londres, né? Arsenal Tottenham. Antes desse jogo eram 14 gols em 19, então agora ele tem 15 contra o Arsenal em 20 jogos. Mas, claro, ele sendo inglês também, né? Essa história do Kane voltando para enfrentar o Arsenal dominou toda a narrativa aqui do jogo na imprensa inglesa, né? Eles
Claro que tem o Eric Dyer também, que mesma coisa, mas o Kane é o Kane, capitão da Inglaterra e tal. E será que ele voltaria e conseguiria marcar contra o Arsenal, eliminar o Arsenal, não sei o quê. E, claro, ele mais uma vez consegue fazer um gol contra o Arsenal. Mas, assim, não sei, o que eu posso dizer é que o Arsenal estava muito confiante, cara, para essa partida, que é a torcida, né? Porque realmente a evolução que a gente vê nesse time é muito legal. Então, a gente vê uma maturidade que não é normal, porque se você pensa para um time tão jovem que não joga Champions League, não chega nessa fase da Champions League há uns 15 anos, 14 anos, uma molecada ali, né? O Saka, Martinelli, esses caras têm 22 anos, né? E é a primeira vez que eles jogam uma Champions League. Então, por isso que eu tava falando que quando é uma competição diferente, você acha que não vai pesar, mas pesa. Os caras entrando ali em campo ouvindo a música da Champions, encarando o Bayern de Munique. Você vê que o Arsenal tava diferente, cara. Não tava com a mesma solidez e disciplina de Premier League. Mas enfim, Harry Kane... diferente dos jogos do Porto também, né, João? Porque os jogos do Porto passaram a impressão, os jogos do Porto são os das oitavas de final, lógico, né? E o Arsenal passou nos pênaltis. Eles passam de que o Arsenal estava muito focado na Premier League, e a gente já viu isso acontecer com muito time, né? Foca muito num campeonato, acaba... Não é que entra para perder, ninguém entra para perder, mas você talvez não esteja com a mentalidade ou foco tão bizarramente dentro da outra competição. E o Arsenal passou essa impressão contra o Porto. Mas eu não sei se é isso, cara, é porque, pelo que eu vejo conversando com os jogadores e escutando os jogadores, a Champions League é muito importante para eles, cara. Você sabe como é que é, né, Júlio? Vocês moram aqui, né, no trabalho aqui. Todo jogador, porra, olha pra Champions League, é um sonho, né, cara? A gente, às vezes, sei lá, pode esquecer isso, porque a Premier League é muito grande e tal, mas eu acho que não dá pra dizer que a Premier League eles estão mais focados, é prioridade, porque todos esses caras têm um sonho muito grande de ir para uma final de Champions, então eu acho que até talvez ao contrário, assim, mexe de uma maneira que a Premier League é toda semana, é aquela coisa que eles estão acostumados ali. Chega uma noite de Champions, parece, é o que eu tava tentando dizer, que para essa molecada de repente bate diferente um pouco assim e desestabiliza um pouco os caras. Então entra uma pressão diferente, times diferentes que eles não conhecem, né? Eu acho que o problema foi mais aí, o Arsenal não conseguiu ser o que é na Premier League, por questão de uma pressão diferente de jogar essa competição que não está acostumado. Interessante, hein, Thiago? É interessante, e assim, falando da pressão e de erros também, né? Eu até ia guardar esse comentário para o jogo do Real Madrid, mas eu acho que vale para os dois jogos, para o Arsenal também. O jogo do Real Madrid, quando terminou o jogo, eu tive a sensação que nessa fase da Champions League, na fase de quartas de final ali, começam a fazer diferença alguns detalhes que a gente não percebe antes. Por exemplo, o Real Madrid tem, para mim, o melhor goleiro do mundo, que é o Courtois. E ele não estava, né? E aquele primeiro gol do Bernardo Silva, eu tenho muitas dúvidas se o Courtois levaria aquele gol. E eu tive essa sensação com o Arsenal, porque é uma sensação que eu tenho durante toda a temporada, que o David Raya, o goleiro do Arsenal, eu não entendo muito bem porque ele tá ali, entendeu? Eu sou do time do Ramsdale, então eu acho que o David Raya tá ali, e o primeiro gol surge de um erro de coordenação ali da defesa, que o Gabriel Magalhães olha para o David Raya, ele tá com a cabeça baixa, ele toca para frente, perde a bola, enfim. Existe esse debate do goleiro do Arsenal por aí, João? Pelo menos nas redes sociais a gente vê bastante esse debate, né? A minha sensação, Thiago, é que esse debate está começando a acabar. Assim, teve muito, e eu senti, na verdade, muita pena do Ramsdale. Não era nem assim, sabe, achando que era um erro ou não, eu achava que ele não merecia ter perdido a vaga, mas como tudo que o Arteta fez até aqui, eu sempre achei difícil questionar as decisões do Arteta, porque tudo acaba dando certo que ele fez até aqui. É impressionante, né, cara? Então, assim, pô, quem sou eu pra falar que o Ramsdale é melhor do que o Rai, vai encaixar melhor? Quem sou eu? Pô, o Arteta tá fazendo um trabalho genial. Então... Eu sou mais você, João. Então assim, a torcida...
tem opiniões e tal, mas eu acho que estão começando a ver como ele está encaixando no jogo do Arsenal. Quando ele chegou, ele estava muito nervoso, alguns erros e tal, mas a gente vê agora a questão de saída de bola, o trabalho que ele faz nos lançamentos e tal. Então, eu tô vendo as coisas começando a encaixar muito bem, cara. É que nem, por exemplo, o Kai Havertz também, no começo era assim, pô, sério? Precisava gastar 60 milhões no Kai Havertz? O Chelsea deu, graças a Deus que o Arsenal comprou ele, né? Mas aí você vê agora o cara tá arrebentando, cara. Assim, o Edu e o Arteta, o que eles têm feito, eles têm uma visão que estão montando uma coisa ali que tá dando muito certo, né, cara? Então eu acho que a torcida já aceitou agora um pouco a questão do Raya e talvez você veja ainda nas redes sociais alguma coisa. Claro, quando ele cometer um erro vai voltar, mas eu acho que isso aí já ficou um pouco para trás, na verdade. Mas eu ainda tenho pena, que eu também gosto muito do Ramsdale. Ô João, como é que saiu a torcida do Arsenal desse confronto? E como o torcedor do Arsenal, e você é um verdadeiro representante, porque você não esconde ninguém, você gosta do Arsenal desde criança, como que o torcedor do Arsenal ele é um pessimista, acha que tudo vai sempre dar errado, como, por exemplo, o torcedor da Portuguesa, ou um otimista, que acha que tudo sempre vai dar certo, como um torcedor do Goiás, por exemplo. O torcedor do Arsenal, ele acredita que as coisas vão dar certo, ou eles estão mais conectados com um torneio ou com outro, com a Premier, porque, por exemplo, a gente teve recentemente na Inglaterra, o Manchester City ganhou várias Premiers, mas não ganhava Champions. Era óbvio que a Champions era a obsessão do clube, do torcedor, do clube, do Guardiola e tal. Idem para o Liverpool, só que do outro lado, né? Antes do Liverpool ganhar a Premier League, que fazia 30 anos que não ganhava e etc., havia uma obsessão ali. Como que tá o torcedor do Arsenal nesses dois torneios, no momento em que o Arsenal está vivo nas duas, e as duas estão bem perto do fim, né? Uma a 4 jogos do fim, a outra a 7 jogos do fim. E qual o nível de otimismo, pessimismo da rapaziada por aí? Otimismo em relação à Champions? Não, as duas. Não, mas assim, não sei se é diferente. A minha sensação é que a torcida está muito mais investida na Premier League, que é aquele dia a dia, né, cara? Que você está convivendo todo dia e vendo o time muito bem. E é uma briga que quase que... Eu até estava falando no podcast que a gente faz, o Correspondentes Premier, dessa semana, que antes desse jogo contra o Bayern, eu estava até assim meio, porra, será que essa Champions League não é uma distração aí, cara? Vamos garantir logo essa Premier League, né? Tá tão bem, o time tá voando, vai ser um título tão legal que não conquista 20 anos e tal. Mas aí me perguntaram, pô, mas a Champions League vocês nunca venceram, né? É muito grande para o time vencer a Champions. Então você fica meio dividido, mas eu sinto que a torcida estava mais investida na Premier League, que via uma chance mais real, eu acho, na Premier League, apesar da dificuldade do Manchester City, Liverpool e tal, porque não tem essa tradição de ir longe na Champions, né? Não é que nem o Manchester City, que foi aos poucos, chegou numa semi, depois numa semi, numa final, aí de novo, você vai meio que vai virando rotina, você vai crescendo a Champions. Essa Champions, vamos lá, vamos ver o que acontece e tal. Mas aí, de repente, você já tá numas quartas de final, você começa a poder sonhar um pouco, né? Mas tá difícil, né, cara? Ida aumenta o sonho ou atrapalha o sonho, na tua opinião aí? Eu acho que atrapalha, né? Porque você tem que garantir um resultado, uma vitória em casa, cara. Se você quer... Você chegar lá com um empate, o Bayern, eu diria, favorito em casa, né? Jogando em casa, no Allianz Arena, não é fácil. Mas a torcida tá animada, cara, porque o que vier na Champions, eu acho que é lucro, assim. Já chegou até aqui, a gente vê uma evolução do time, né? Isso que eu acho que é legal. A gente vai... uma equipe que tá crescendo, pô... Até outro dia, quer dizer, essa é a primeira Champions que classifica há muito tempo. Aí já chega até aqui. Então, é tudo experiência para um jovem time. Na próxima vai estar mais forte. Sei lá, é que, cara, esses jogos, assim, é muito difícil você prever o que vai acontecer, né? O Arsenal pode chegar lá e arrebentar, jogar muito bem, encaixar, mas eu acho que o joga Bayern melhor do que o Bayern, né? Até porque joga melhor futebol do que o Bayern.
O Bayern foi bem esperto nesse jogo de ida. Eu não sei se vocês têm a mesma interpretação, mas muita gente falou assim: vai ser melhor pro Arsenal jogar com o Bayern do que com o Porto, porque o Porto veio mais fechado e tal, e o Bayern joga e deixa jogar. O Bayern, ó, ficou ali bem postadinho na defesa, saindo em velocidade, saindo contra-ataque. O Tuchel, que é o jeito que o Tuchel gosta de jogar. Cara, pro Bayern só resta a Champions também, né? E tem grandes jogadores, não é? E tem tradição na competição, que a gente faz. Essa coisa é muito complicado debater isso de a camisa pesa, não sei o que. Eu não sei se camisa pesa e tal, mas essa coisa de tradição e estar acostumado com uma competição tem um certo. Carrega alguma coisa, né? Que acaba fazendo. Não é à toa que o Real Madrid sempre, né? Ou esses times estão sempre lá. Então, eu acho que vai ser muito difícil, cara. Eles têm grandes jogadores, mas a torcida tá animada, sabe? Só de ver o Arsenal encarando o Bayern de Munique de igual para igual, jogando bem, indo lá com a possibilidade de passar. Pô, da última vez que o Arsenal encarou o Bayern de Munique, levou 5-1 no total de 2 jogos. Então, assim, eu acho que a torcida sente que, porra, nosso time tá crescendo, entendeu? O Arsenal tá ficando um time grande de novo. Não é uma coisa que foi temporária da temporada passada, que quase ganhou o título e aí pipocou. Não. Brigou pelo título, agora cresceu e é uma evolução legal, assim, de estar ali de novo entre os grandes da Europa. Ô Júlio, o João, ele é tão nosso amigo que ele já nos dá o gancho perfeito para a gente passar para o próximo assunto, né? Que ele fala, o time que está acostumado a jogar Champions, jogar contra os grandes da Europa. Então, o próximo assunto é o Real Madrid, Manchester City, justamente. Ele tinha até citado o Real Madrid como um time que está sempre chegando ali, né? Que jogo, hein? Espetacular. Eu cheguei um pouquinho tarde, eu cheguei com 15 minutos em casa, eu estava fora. Eu cheguei e já estava o jogo pegando fogo, né? Depois eu revi o início do jogo, já com aquela perspectiva histórica de saber que eu ia ver uma coisa impressionante ali. Mas realmente foi um desses jogos que a gente vai comentar durante muito tempo, né, Júlio? Foi. Eu quero ouvir o João, porque foi um jogo histórico, foi um jogo épico, que me deixou a impressão de ter evitado o inevitável, assim. O Real Madrid fez um jogo épico, etc., mas os caras lá estavam sem o De Bruyne, que está no cachecol ali do lado do João, os caras estavam sem o goleiro titular, e não sei se vocês já têm essa informação, João, mas talvez o Ederson volte, né? Porque ele estava no banco nesse jogo de ida, né? Deve voltar para o jogo de volta. Então, ele já está pronto para voltar, né? Já está pronto, né? Então, quer dizer, o Ederson joga, o De Bruyne vai tomar um sal de fruta ali para ficar legal. No ano passado empataram em Madrid e o City enfiou 4 na volta. Aí a impressão que vocês têm na Inglaterra é que está muito na mão do City, ou é aquela história de Real Madrid é Real Madrid, tem que respeitar, bibibi, bobobó? Não, eu sinto. Você sabe como são os ingleses, né? Quando tem algum jogador ou time deles indo bem, sei lá, é o Pelé, né? É o melhor do mundo. Enfim. Então, eles exaltam muito o Real Madrid, o Manchester City, e conseguir um resultado lá na Espanha, voltar. Especialmente, mas assim, é verdade que o Manchester City em casa, cara, é outra história, né? Ele tá invicto em casa há uns 35 jogos, se eu não me engano. Não é fácil. Se o Real Madrid for lá e vencer, vai ser uma coisa muito grande. Então eu acho que, sem dúvida, o City volta como favorito. Ainda mais, pô, com essas peças que você citou que vão voltar, né? Mas, cara, esses jogos são sensacionais por isso, né? Porque você não sabe, né? A qualidade dos jogadores ali, um lance que decide tudo. Então, tá todo mundo muito animado para acompanhar os jogos de volta. Mas eles sentem que o City é favorito. E eu acho que com razão, né? Para você, Arantes, o City é mais favorito do que o Bayern ou menos? Putz. Nossa, difícil, hein? Eu acho que é mais. Acho que é mais favorito que o Bayern. Acho que o Bayern tem uma temporada que não avaliza tanto, né, o favoritismo. Agora, tem aquele problema, né? Você apostar contra o Real Madrid na Champions League é pedir para quebrar a cara.
Só que geralmente essas coisas acontecem no Bernabéu, né? Essas loucuras do Real Madrid na Champions League acontecem no seu estádio, né? E até a imprensa daqui de Madrid, né? Alguns colegas aqui falavam, e é uma maneira de ver também, que o Real Madrid sobreviveu 2 vezes, né, no jogo. Ele leva um gol no primeiro minuto, consegue se encontrar de novo, depois leva uma virada e consegue empatar o jogo de novo. Então, talvez o milagre do Bernabéu dessa vez não tenha sido, e não foi, né, vencer o jogo, mas pelo menos chegar ali vivo, né, chegar com empate para o segundo jogo. E aí só um outro dado que para mim é impressionante, o Rodri, né, o volante do Manchester City, ele não perde um jogo desde março do ano passado. Se ele joga, o time dele ou a seleção dele não perde. São acho que 68 jogos já. É uma coisa alucinante, assim, né? Sempre quando o Manchester City, das poucas vezes que o Manchester City perdeu, e que a seleção espanhola também tropeçou nesses últimos tempos aí, sempre sem ele. Talvez tenha que fazer ali um bonequinho ali do Rodri, né? O pessoal do Real Madrid, para ele não jogar, ou torcer tá para vendo? ele se machucar aí, ter alguma sobrecarga, alguma coisa na Premier League. Faltou um Pepe, né, no jogo de ida, para citar um jogador que foi do Real Madrid, né? Para citar um jogador que foi do Real Madrid, mas vimos aqui nessa semana, que vocês estão aí na Europa, óbvio que fica mais distante, mas vimos nessa semana o Vidal aqui no Maracanã, jogando com a camisa do Colo-Colo, tomando conta do jogo, dando em todo mundo, distribuindo pontapé e, no máximo, leva uma bronquinha do juiz, né? Esses caras botam as arbitragens no bolso, é impressionante, realmente, né? Caras como Vidal, Pepe, Felipe Melo, esses gente fina, assim, né? Faltou um cara desses para pegar o Rodri no jogo de ida e dar uma torcida no pescoço. Ô, João, a gente precisa te liberar. Eu prometi 10 minutos, já estamos uma meia hora com você. Cara de pau, é por aqui mesmo. Mas antes, eu vou continuar falando de City e Real Madrid com o Arantes. Para mim, o teu time foi roubado contra o Bayern. Para mim, o pênalti do Neuer no Saka é difícil ser mais pênalti. Aí a turma começa, na câmera lenta, mexer o pé para lá, pé para cá, não sei o que lá, aquele futebol de VAR, aquela chatice. Eu quero saber se o torcedor do Arsenal ficou pissed off, ou pé da vida, ou não. Ou na cultura inglesa aí, tipo, na verdade o Saka não devia ter caído. Como é que ficou o torcedor do Arsenal? Não, torcedor é torcedor, né? Torcedor acha que foi pênalti e acha um absurdo e foi roubado e não sei o quê. Eu já tô um pouco mais tranquilo, assim, eu acho que não sei se é a idade, né, Júlio? Mas assim, bom, eu não achei tão escancarado assim. Eu achei que devia ter sido pênalti, mas também entendo porque não deu. E também teve o outro lance lá, maluco, do Raya tocando pro Gabriel Magalhães, que ele pega com a mão, que era para ter sido pênalti se você seguir a lei do jogo, pênalti pro Bayern de Munique, né? Eu acho certo que não deu também, mas enfim. Então eu acho que acabou equilibrando ali um pouco e Elas por elas. tudo bem. É a minha visão, mas o torcedor ficou, vamos dizer, chateado, como o Saka, que ficou doidinho, né? Foi lá atrás do juiz, brigando, queria brigar com todo mundo, porque ele sentiu o contato, né? O Saka, ele falou, ele não conseguia acreditar como que aquilo ali não é um pênalti. O Neuer sai, não pega a bola, enfim. Mas tudo bem, vamos para a próxima. Grande prazer estar aqui com vocês, companheiros. Bom programa por aí, hein? Valeu, João. Obrigado pro João. Não sei, quer se despedir, Arantes? Ou posso me despedir em nome dos dois? Não, pode Mande se teu despedir em abraço. nome dos dois, vai. Eu falei bastante com o João antes do programa, você chegou em cima da hora, então eu já atualizei um pouco as fofocas aí com o João, pode despedir você dele. Um abraço, Entendi. Então, toma aí um remedinho para melhorar o mais rápido possível dessa gripe, porque o trabalho que você faz é extraordinário e a gente aqui no Brasil acompanha muito de perto. Foi uma nova maneira realmente de acompanhar a Premier League, desde que o João se transformou em correspondente e mais recentemente que a Premier League também abriu um pouco mais as portas para o trabalho dos jornalistas. Então são muitas entrevistas, é muito material bacana. E nessas 7 rodadas finais aí da Premier League, com Arsenal, Liverpool e City praticamente empatados entre eles, vai trabalhar bastante, João, além de torcer bastante, e nós estaremos acompanhando por aqui.
Obrigado, viu, meu amigo? Força. Grande abraço para toda a produção, para a galera que acompanhou, principalmente os torcedores do Arsenal. Eu deixo um saludo Gunners aqui de Londres e até a próxima.